Capítulo 15. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, parte 2. Subtítulo 5. Reciclar falsas crenças. As falsas crenças são mais poderosas que eventuais pensamentos e emoções angustiantes. Esses últimos podem ser construídos a partir de pequenas plataformas de janelas tensionais, enquanto as falsas crenças são núcleos killer de habitação do eu e, portanto, geram verdadeiras masmorras. Exemplos de falsas crenças: sentimento de incapacidade, complexo de inferioridade, timidez, conformismo, necessidade neurótica de ser perfeito, autocobrança, pensamento convicto de que está programado para ser deprimido, ter fobia social, dependência, ansiedade. Há pessoas complacentes com os outros, mas implacáveis consigo mesmas. Vivem se punindo, pois têm a necessidade ansiosa de ser o melhor profissional, o melhor amigo, o melhor pai ou a melhor mãe. Há outras que acreditam que serão tímidas a vida toda, que terão dificuldade de falar em público e debater ideias. Há as que pensam que estão condenadas a ser depressivas ou conviver com sua claustrofobia para sempre. Não poucas dessas pessoas são seres humanos maravilhosos, inteligentes, generosos, mas não para si. Vivem em calabouços que, muitas vezes, foram criados por elas mesmas. O pensamento, como estudamos, por ser virtual, faz da verdade um fim inatingível. Porém, as falsas crenças têm o poder de transformar a irrealidade em verdade absoluta, criando prisões psíquicas para o eu, que podem perdurar por toda a existência. Por produzirem cárceres psíquicos, tais crenças irrigam a SPA. O eu autossabotador dessas pessoas está sempre construindo armadilhas para que elas vivam como miseráveis, ainda que sejam admiradas socialmente. Aplicar a técnica do DCD diariamente sobre as falsas crenças é vital para reeditar os núcleos doentios de habitação do eu. Outra técnica poderosa é a mesa redonda do eu. Nessa técnica, o eu reúne-se todo dia no silêncio de nossa mente com nossas falsas crenças, e nessa reunião estabelece um autodiálogo contundente, ou melhor, uma conversa franca, sincera, honesta, um debate com as mentiras, conceitos distorcidos e paradigmas infundados das falsas crenças. A técnica do DCD é feita nos focos de tensão, quando as emoções e os pensamentos perturbadores produzidos pelas falsas crenças estão em cena. Já a técnica da mesa redonda do eu é realizada fora do foco de tensão, quando o monstro está hibernando, ou seja, quando o núcleo killer não está aberto. A técnica do DCD reedita as janelas killer, e a técnica do mesa redonda do eu constrói janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático. Essas duas técnicas são poderosas para quem quer sair da plateia, entrar no palco da própria mente e exercer os papéis solenes de gerenciar pensamentos, proteger a emoção e filtrar estímulos estressantes. Subtítulo 6. Não ser uma máquina de trabalhar, o mais eficiente no leito de um hospital. A sexta ferramenta para aliviar a síndrome do pensamento acelerado vai ao encontro das pessoas mais realizadas profissionalmente. Como comentei, os melhores profissionais não param nunca. São viciados em trabalhar, em realizar atividades, em construir, em inventar. Ser empreendedor é vital para ser um construtor de projetos, mas ser empreendedor em excesso é a melhor forma de destruir a própria saúde emocional. Parece que esses profissionais desejam, embora não conscientemente, ser os mais ricos do cemitério. Sabem claramente que são mortais, mas vivem como se fossem eternos, como se fossem viver milhares de anos. Não há dúvida de que em alguns momentos de nossa história profissional temos que nos sacrificar, aproveitar as oportunidades, trabalhar muito, inclusive em feriados e finais de semana. No entanto, esse sacrifício tem que ser temporário e durar meses ou, no máximo, alguns anos. Ninguém é inatingível. Alguns trabalham excessivamente durante décadas, mas não para ter lucro, e sim para suprir as necessidades dos outros e enriquecer seu sentido existencial. Há religiosos e filantropos que se doam muito para os desvalidos, o que é nobre, mas, ainda que sejam felizes em ajudar os outros, o preço é alto. O altruísmo não administrado é desgastante. Não é possível doar-se excessivamente e ter um cérebro intacto.
Mesmo uma mente brilhante como a do mestre dos mestres sofreu há 2 milênios um desgaste emocional sem precedentes na sua última noite. Uma análise psicológica e não teológica dos seus comportamentos demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte. Preparou-se para suportar o insuportável e, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve hematidrose, suor sanguinolento, um sintoma raro produzido por um estresse violentíssimo. Quase infartou antes de morrer sobre o madeiro ante a sentença romana. Mas não se curvou à ansiedade. Protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. Centenas de milhões de pessoas que o valorizam nas mais diversas religiões muito provavelmente não estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou nos focos de tensão. Não poucas vivem na lama da ansiedade. A utilização desses mecanismos explica sua fenomenal capacidade de lucidez para resgatar seu aluno mais culto no exato momento em que este o traía. Ele teve a coragem de chamar Judas de amigo e fazer-lhe uma pergunta, o que, como vimos, é o princípio da sabedoria da filosofia. Amigo, para que vieste? Isso indica que ele tinha medo não de ser traído, mas de perder um amigo. Que mestre era esse que investia tudo o que tinha em quem o decepcionava? Infelizmente, Judas entrou numa janela killer duplo P que lhe gerou intensa culpa, fechou-lhe o circuito da memória e sequestrou seu eu no único lugar em que jamais deveria vender sua liberdade. Judas tinha vocação social, queria ajudar os outros, mas, quando precisou se proteger, falhou, foi um carrasco de si mesmo. Muitos cientistas passam a vida pesquisando, dia e noite, para produzir conhecimentos, incluindo vacinas, e aliviar o sofrimento dos outros. Possuem uma motivação incontrolável para contribuir com a humanidade. No entanto, não gerenciam seu estresse nem se protegem. Fecham-se em seu mundo, e não poucos adoecem. Com muita humildade, para produzir o Free Mind, um programa mundial gratuito lançado nos Estados Unidos para mestrandos, doutorandos e líderes de mais de 30 países e que contém 12 ferramentas para contribuir para o desenvolvimento de uma mente livre e de uma emoção saudável, tive que trabalhar em muitos finais de semana e abrir mão de horas de descanso, inclusive durante as festas de final de ano. Mas estava consciente de que era algo temporário e por uma boa causa. Há muitas classes fundamentais de profissionais voltados para a sustentabilidade do funcionamento da sociedade que têm uma sobrecarga de trabalho inumana. Entre elas, gostaria de ressaltar duas, a dos juízes, magistrados e a dos promotores de justiça. É surpreendente que os governos federal e estaduais do país não atentem para a qualidade de vida destes diletos profissionais. Os juízes parecem enxugar gelo sob o sol do meio-dia numa sociedade conflituosa que, vitimada pela SPA e pelas armadilhas da mente, tem pouca habilidade para proteger sua emoção e resolver conflitos pacificamente, optando por instrumentos jurídicos processuais. São mais de 100 milhões de processos no Brasil para um número inexpressivo de menos de 20 mil juízes. Incontáveis magistrados, justamente por serem altruístas, destroem sua saúde física e emocional trabalhando à noite, sacrificando suas famílias, seus finais de semana e até seus feriados. Muitos deles, além disso, sofrem com ameaças externas, mas o primeiro e pior inimigo é mesmo o que vem de dentro, decorrente do esmagamento da qualidade de vida pela sobrecarga do trabalho intelectual exercido. A síndrome do pensamento acelerado os leva a ter fadiga ao acordar, cefaleia, dores musculares, ansiedade, sofrimento por antecipação, transtorno do sono, déficit de memória. Como teremos uma sociedade justa e fraterna se somos injustos exatamente com aqueles que se encarregam de fazer justiça? É necessário dar atenção a todos os profissionais do sistema judiciário. Preocupar-se com o bem-estar dos outros é uma boa forma de minimizar os fantasmas que criamos. É um privilégio e uma obrigação nos doar socialmente, já que o essencial para a sobrevivência é gratuito. O ar, o pulsar do coração, o ciclo da glicose de mais de 3 trilhões de células que constituem o corpo. Todavia, quem se preocupa com a dor dos outros tem de gerenciar seus pensamentos com maior eficiência, pois o altruísmo, como disse,
sempre cobrará um preço psicossomático alto. E um dos mecanismos que mais podem aliviar a SPA e nos proteger é a diminuição ao máximo da experiência do retorno. Ninguém pode nos frustrar mais do que as pessoas a quem nos doamos. Sob o ângulo estritamente profissional, o problema é que pessoas muito eficientes e responsáveis são irresponsáveis com sua saúde emocional. Não desligam nunca. Não se deleitam com seu êxito. Quanto maior for o êxito financeiro, mais elas querem trabalhar. Quando alcançam o pódio, sua alegria dura pouco, pois logo mergulham em outra jornada. Se as colocarmos numa varanda para contemplar o belo por 1 ou 2 horas, sentem tédio, não conseguem desacelerar. Escrevo as últimas palavras deste livro na República Tcheca, país em que sou publicado. Em Praga, a riqueza cultural e arquitetônica é impressionante, mas reparo que japoneses, chineses, alemães, americanos com perfil de executivos estão tensos, têm um andar apressado, não se acalmam. Querem visitar o máximo de lugares, tirar rápidas fotografias, mas não param para observar atenta e demoradamente a história, as lágrimas, os pesadelos e os sonhos por detrás dos monumentos. Muitos parecem não estar de férias, mas consumindo produtos turísticos. Terminam-nas mais cansados do que quando as iniciaram. Férias, para serem férias para valer, devem limpar a mente, tranquilizar a emoção, ter doses elevadas de prazer, sono, reposição de energia e descanso. Subtítulo 7. Não ser uma máquina de informações. Na atualidade, qualquer computador, por mais lento que seja, tem capacidade de armazenar e resgatar mais informações que os cérebros mais geniais. Mas não é a quantidade de dados que dá a relevância da criatividade e da eficiência intelectual. Minha teoria não contempla apenas a formação do eu, mas também o processo de formação de mentes brilhantes. Estou convicto de que a ousadia, a autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes que a produção de novas soluções, de inovação, de respostas brilhantes do que uma supermemória saturada de dados. Computadores se formam com um excelente programa e um super banco de dados. Pensadores se formam com um bom banco de dados e com doses elevadas das funções mais complexas da inteligência. Quem não seleciona livros, textos, técnicas, cursos, artigos tem 2 grandes possibilidades: expandir a síndrome do pensamento acelerado e bloquear sua criatividade. Lembre-se de que Einstein, Freud e tantos outros produtores de conhecimento tinham menos dados em sua memória do que a maioria dos seus discípulos das gerações seguintes. Então, como foram tão longe? Eles reciclaram suas falsas crenças e seu sentimento de incapacidade. Fizeram a técnica do DCD intuitivamente. Eram perguntadores, críticos, determinados. E, além disso, foram destemidos, intuitivos, imaginativos, mentalmente livres. Claro que falharam muito. Tiveram noites de insônia, foram zombados, excluídos, desacreditados. Mas quem vence sem crises e acidentes, vence sem glória. Subtítulo 8. Não ser um traidor da qualidade devida. A 8ª e última técnica para aliviar a SPA está ligada a um erro dramático. Antes de discorrer sobre ele, permita-me perguntar: você já foi traído de alguma forma? Não poucos de nós já foram traídos. Só os amigos nos traem, os inimigos nos decepcionam. Só as pessoas a quem nos doamos muito podem nos ferir tanto. E você, já traiu? Talvez fiquemos inibidos em responder, mas, sinceramente, todos nós já traímos. E, o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo precioso que poderemos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com o prazer de viver. Somos todos traidores. E nossa traição não para por aí. Traímos o diálogo com as pessoas que nos são mais caras. Traímos o tempo com nossos filhos, amigos, cônjuge ou parceiro.
O diálogo entre duas pessoas é a melhor forma de transferir o mais notável legado, as novas experiências. E a transferência desse legado é fundamental não apenas para aliviar a SPA, mas também para alicerçar as relações e dar sabor à existência. Apesar de ter tratado muitos pacientes e conhecer muita gente, não perdi o prazer de dialogar. Cada ser humano, independentemente do seu status social e cultura e do quão fragmentado seja emocionalmente, é um mundo a ser descoberto, um universo a ser explorado. Acho estranho as pessoas, quando entram no elevador, não olharem para a face uma das outras, e sim para os números dos andares. Todos temos a necessidade de dialogar, porém nos escondemos com facilidade. Porque sou crítico ao culto da celebridade, raramente dou entrevistas no Brasil, embora o faça em outros países. Tenho milhões de leitores, mas as pessoas dificilmente conhecem meu semblante. Certa vez, aconteceu algo inusitado. Sempre que estou num avião, procuro conhecer quem está ao meu lado. É uma oportunidade de dialogar, de conhecer mais um incrível ser humano. Sentei-me ao lado de um homem de uns 35 anos. Ele estava impaciente, tenso, movimentava as mãos e os dedos sobre a perna. Provavelmente queria que o avião voasse na velocidade da luz. Logo indaguei: tudo bem? Ele não queria conversa. Impostou a voz e falou secamente: tudo. Perguntei então: o que você faz? Ele usou um tom mais seco e curto ainda: executivo. Executivo do quê? Pensei eu. Do tráfico de drogas? Do setor de alimentos? De roupas? Mas o sujeito não queria, em hipótese alguma, ser importunado por um estranho. E, para me silenciar, sacou um livro da mala. O título: O Vendedor de Sonhos. Olhei para sua face e lhe disse: eu conheço o autor desse livro, e, em breve, ele será vertido para o cinema. O homem achou que eu estava zombando dele. Duvidando de minhas palavras, afirmou laconicamente: ele mora no exterior. Em seguida, pedi que abrisse na página tal e disse que estava escrito isso e aquilo. Desconfiado, ele foi verificar, e ficou impressionado com o fato de eu conhecer o texto. Franziu a testa e, com uma voz autoritária, questionou-me: como você sabe disso? Então, me apresentei como autor do livro. O sujeito continuou achando que eu estava debochando dele. Levantou mais a voz e me inquiriu: mostre-me seu passaporte. Estávamos fazendo uma viagem doméstica. Eu não carregava meu passaporte nem estava disposto a lhe provar nada. Afirmei: desculpe a brincadeira, não sou o autor. Eis que, nesse momento, apareceu a comissária de bordo, que me conhecia, e disse: Dr. Cury, estou lendo um dos seus livros. Quando o executivo se convenceu de que eu era o autor, subitamente me deu um abraço, sacou seu celular e disse: vamos para o Facebook. Precisava de tudo isso? Eu só queria dialogar de um ser humano para um ser humano. Mas, infelizmente, como disse, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente, embora vivamos mais tempo biologicamente. Não sabemos ser gestores de nossa emoção, dilatar o tempo, dialogar, falar de nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. Subtítulo: Saldar nossas dívidas e corrigir rotas. Devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências da SPA é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão agitados e atarefados ao longo da jornada existencial que, quando paramos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Parece que, como afirmei, dormimos e não vimos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos, cônjuge, chafurdando na lama das preocupações, entrincheirados em nossas batalhas mentais. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional. Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Qual é o tamanho da sua dívida com a sua qualidade de vida? Só ao mapear sua mente de maneira transparente e honesta você saberá. Para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a SPA, e saldar nossas dívidas, devemos usar essas técnicas diariamente. Ter coragem para velejar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossas fragilidades, admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria história.
é, acima de tudo, ter um caso de amor com a vida. E ninguém pode fazer essa tarefa por você. Nem filhos, parceiro, amigos, neurologista, psiquiatra, psicólogo ou livros. Só você mesmo. Não traia o que você tem de melhor. Fim. Ou o começo.